Então, essa seria a forma de representar os algoritmos. E que máquina executaria esse algoritmo? Como é que nós vamos executar automaticamente os algoritmos? Uma máquina que executa esses algoritmos automaticamente é o nosso computador. Ele pode ser de propósito geral, quando ele é usado para, não importa que tipo de atividade, qualquer tipo de atividade que um computador possa executar e instalar para executar N tipo de atividades, é um computador de propósito geral, ou pode ser de propósito específico, quando ele está instalado, ele só executa uma tarefa especificamente, embora essa tarefa possa ter pequenas variações, mas ele é feito para executar uma tarefa específica. O computador de propósito geral, ele possui mais ou menos, os componentes desse computador são mais ou menos estabelecidos nesse desenho que você está vendo aí abaixo. Então, ele possui dispositivos de entrada de dados e dispositivos de saída de dados. Tipicamente, as unidades de entrada, os dispositivos de entrada de dados são os teclados, né, ou mouses, ou leitores de cartões magnéticos, leitores de fita magnética, leitores de discos magnéticos, leitores em geral, além de leitores de código de barra, também consideradas unidades de entrada. As unidades de saída seriam monitor de vídeo, impressoras, dispositivos sintetizadores de som, desenhos, plotadores gráficos e assim por diante. Qualquer dispositivo que o computador possa usar para mostrar informações aos usuários ou dar vazão à saída de informações. Entre as unidades de entrada e unidades de saída, você tem as unidades central de processamento, né, que seria esse grande retângulo azul, que seria composto pelas unidades de lógica e aritmética, quem faz os cálculos, quem faz as operações aritméticas e lógicas, e a unidade de controle responsável pelo controle do funcionamento do computador, né, precisa de um controle do funcionamento do computador. Aliado às unidades de central de processamento, você tem aí a memória principal. A memória tem um papel importante, ela armazena o programa do computador, aí o algoritmo é colocado em uma linguagem de programação. Esse algoritmo em linguagem de programação é o programa, é aquilo que o computador vai executar efetivamente, e ele armazena também, além do programa, os dados. Tudo isso fica na memória principal do computador, e é lá na memória principal que a unidade de controle vai procurar o programa, os dados, as instruções, e vai orquestrar todo o funcionamento do computador. Então vamos ver agora as estruturas básicas dos algoritmos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o algoritmo é executado sequencialmente. Então, a primeira estrutura de um algoritmo é a estrutura sequencial. Então nós podemos ver aqui que o algoritmo é executado sequencialmente. Ele tem um início e um fim, e as instruções entre o início e o fim se sucedem umas às outras. Então, as primeiras instruções, leia, receba alguma informação, por exemplo, faça algum tipo de cálculo, por exemplo, calcule, né, alguma coisa, por exemplo, escreva, dê saída a essas informações, por exemplo, enfim. Essa é a estrutura sequencial na forma de texto, e aqui nós temos a mesma estrutura na forma de gráfica. Então, nós temos os símbolos, como nós falamos anteriormente, para início e para fim, e em seguida nós temos o símbolo para entrada de dados, receba algum tipo de informação do exterior, tipicamente via teclado ou via leitor qualquer, realize algum tipo de cálculo, depois dê saída a algum tipo de informação, enfim. Então o algoritmo ele é uma estrutura, ele é um texto, digamos assim, que é executado em primeiro lugar sequencialmente. Então a estrutura sequencial é a primeira estrutura do algoritmo. Seguindo a sequência, né, obviamente que se o algoritmo fosse sempre executado numa mesma sequência, ficaria, ou sempre fosse executado sequencialmente, né, não tivesse formas de, ou múltiplos caminhos a seguir, ficaria difícil realizar tarefas úteis com ele. Então existem também as estruturas de decisão. Então em algum momento, em quase todo algoritmo, em algum momento é necessário se definir qual caminho a seguir baseado nos dados que foram recebidos. Então, quando temos aqui no texto, por exemplo, receba um determinado tipo de dado, se um determinado tipo de condição for verdade, ele pode fazer isso, se não, faça aquilo. Então, nessa estrutura aqui, nós estamos decidindo entre fazer uma coisa e fazer outra. Depois de feita tomada essa decisão aqui, nós continuamos o processo sequencialmente até o final do algoritmo. Graficamente, isso pode ser representado por essa figura. Inicia,
realiza alguma coisa, submete alguma coisa a um teste de condicional, um teste de condição. Em seguida, escolhe se esse teste de condição automaticamente guia o processo de execução para um caminho ou para outro, de acordo, obviamente, com a condição que foi testada. Então, a segunda, diríamos assim, estrutura básica de um algoritmo seria a estrutura de decisão, ou também chamado de desvio condicional, né? É lógico que existe também o desvio incondicional, mas essa é uma estrutura de desvio incondicional, é uma estrutura em desuso, né? Não se usa mais nos algoritmos modernos o desvio puro simples, usa-se o desvio sempre subordinado a uma condição ou um desvio condicional. E a terceira estrutura é a estrutura de repetição. Existem tarefas que são executadas repetidamente. Então, sempre que você vai executar uma tarefa repetidamente, essa tarefa ela é colocada dentro de uma coisa que nós chamamos de laço, ou da palavra em inglês loop, né? Então, nós podemos, por exemplo, dizer que uma determinada instrução vai ser executada 10 vezes. Então, primeiro, receba alguma informação e repita 10 vezes isso aqui, faça alguma coisa 10 vezes. E, finalmente, essa estrutura aqui dentro nós chamamos de loop ou laço. E, graficamente, essa é uma típica representação, embora existam várias representações de laços, mas essa é uma típica representação para dizer que essas instruções ou essas operações que estão aqui dentro serão executadas um certo número de vezes, no caso aqui 10 vezes. Então são 3 estruturas básicas que nós temos que dominar para poder fazer bons algoritmos. A primeira estrutura é saber que as coisas funcionam sequencialmente. Dentro dessa sequência nós podemos tomar caminhos múltiplos através de desvios condicionais e saber que dentro de um desvio condicional ou dentro de uma sequência nós podemos fazer estruturas repetitivas, umas dentro das outras. Obviamente que eu posso ter dentro de um desvio condicional vários laços, eu posso ter dentro dos laços desvios condicionais e assim por diante. Uma estrutura desse tipo pode estar ou não dentro das outras. Bom, mas para fazer o algoritmo nós decidimos agora há pouco que precisamos de uma linguagem algorítmica, uma linguagem que permita a construção dos algoritmos. Muitos autores na área, eles usam uma linguagem algorítmica que é digamos assim, subconjunto do português. Muitos vezes chamado de português estruturado ou de Portugal, né? São palavras retiradas do português que são usadas para a construção de algoritmos. Alguns exemplos dessas palavras que são retiradas do português para a construção de algoritmos são, por exemplo, a palavra leia. A palavra leia significa quando o computador, hipoteticamente, receba a instrução leia, ele para a execução do algoritmo até que sejam fornecidos os dados especificados pela instrução. Esses dados são guardados depois de fornecidos ao computador, seriam guardados numa lista de variáveis fornecidas juntamente com a instrução leia. Uma outra instrução também muito usada em algoritmos em Portugal, português estruturado, seria a instrução escreva. A instrução escreva, ela tipicamente envia dados especificados na forma de variáveis também, você diz, né? Esses dados são enviados para a unidade de saída. A unidade de saída é tipicamente um vídeo do computador, tipicamente uma impressora. Um exemplo de algoritmo muito simples usando essas instruções seria leia A. A nós chamamos aqui de variável. É uma palavra ou um símbolo que representa uma informação qualquer. Então nós temos leia A é uma informação qualquer, ou seja, isso aqui significa que a partir desse momento o computador deveria parar a execução do algoritmo e simplesmente esperar que seja fornecido aí de alguma forma um valor para A e em seguida escreva A. Então escreva A significa pegar esse valor que ele tem armazenado, que ele representa como A, para imprimir no vídeo ou imprimir na impressora e assim por diante. Isso seria uma forma de mostrar no vídeo ou imprimir na impressora. Bom, então esse aqui é um exemplo de algoritmo utilizando o português estruturado, ou Portugal, certo?